Heart Gold e Soul Silver, sem dúvida são os jogos que eu mais joguei e zerei na minha vida. São um dos jogos mais amados da história do mundo Pokémon, o jogo que simboliza o fim da história original de Satoshi Tajiri, o criador original de tudo. Esse jogo, que finaliza um capítulo na vida do treinador principal da franquia, o Red, além da Game Freak, sendo um ponto final no futuro de Pokémon. Ao menos teoricamente. Shigeki Morimoto teve Gold e Silver como seus primeiros jogos como designer de jogos, que é quem organiza a estrutura, o propósito e participa de todos os estágios de criação, desde a ideia inicial até o planejamento de marketing, e que ele desde então se tornou um dos mais recorrentes na Game Freak até o fim da era DS, onde a partir do 3DS saiu dessa cadeira e se tornou o designer de batalhas, até os jogos atuais. Mas de volta aos jogos, eles foram lançados no dia 12 de setembro de 2009, e sua recepção foram de pura histeria. Heart Gold e Soul Silver tem um local especial no coração das pessoas, pela história, pela gameplay ou até pelos recursos especiais dela. E hoje nós vamos falar de tudo isso e mais um pouco. Mas antes de abrir os jogos, vamos à pré-order. E dependendo de onde você mora, como por exemplo no Brasil, suas opções são limitadas. Aqui é a 0. No Reino Unido você recebia uma case do DS dependendo do seu jogo. Já nos Estados Unidos, ao comprar eles em uma GameStop ou qualquer loja do Japão, eles vinham com a figure do lendário da sua versão, Lugia ou Ho-Oh. Mas se comprado os dois no Japão, uma figure do Arceus via junto. E já nós vamos entender o porquê. Até hoje, todo remake segue uma fórmula completamente diferente um do outro. BDSP é um remake fiel na tradução, com conteúdo extra completamente novo fora da história principal. Horas é um remake meio fiel, mas que adapta a história a coisas novas do universo da franquia na época, além de adicionar coisas do terceiro jogo. Firehead Leaf Green segue uma história idêntica igual, e adiciona um conteúdo completamente novo diferente só depois de zerar. Mas HGSS faz algo diferente, ele adiciona a história original, fazendo dela mais completa. Dessa vez, com a participação do lendário do seu jogo. Originalmente os jogos não te obrigavam a ir encontrá-los, e você já podia chegar no lendário assim que derrotasse a equipe Rocket em Mahogany. Mas aqui essa parte da história tem um caminho completamente diferente. Você ao longo da sua jornada vai conhecendo e ajudando as Kimono Girls, as dançarinas do clube de dança de Ecruteak, e ao derrotar Claire e conseguir a sua última insígnia, ao tentar seguir o caminho para a Liga, o personagem principal do sexo contrário irá te chamar e te levar ao professor, que ele então te dará a Master Ball e te dirá para ir a Ecruteak e enfrentar as 5 dançarinas em ordem. Elas aqui são a sua conexão ao lendário, já que são as únicas pessoas que sabem o ritual de invocação deles, dando uma real importância a elas, já que você as ajudou e demonstrou seu apreço pelos Pokémon ao encontrar com elas ao longo da sua jornada. Elas sentem que você é a criança certa a conseguir essa conexão ao Pokémon lendário, afinal, você também é o responsável por parar a equipe do mal de dominar a região. E falando neles, a equipe Rocket está completamente renovada em comparação aos jogos originais, já que aqui, cada executivo do time agora tem uma personalidade e função. Nos jogos de 99, os originais, todos eles tinham o mesmo sprite e não tinham diferenciação além do sexo, dificultando saber até quantos diferentes ADMs existiam. Mas agora com características bem definidas e funções separadas, a história fica bem mais diversificada e fácil de entender. Ao mesmo tempo que cria também uma falha no enredo, já que tem personagens quebrando regras. Petro no meio do jogo já está em 2 lugares ao mesmo tempo, já que você pode ir nesses 2 lugares diferentes na mesma hora. E ele tem que fazer parte dessas 2 histórias, já que não existe nenhum outro personagem que pode estar ali. Mas furos à parte. A história completa dos vilões é de tentar reviver a equipe Rocket e trazer de volta o Giovanni. Eles falham, mas dessa vez não fica com um final tão aberto quanto em Gold e Silver, já que nesses remakes você pode saber exatamente o que acontece com o Giovanni se você jogar um certo evento. A gente vai comentar mais sobre eventos mais tarde, mas nesse jogo, para complementar a história da equipe Rocket, vamos mencionar agora. Mas nesse jogo, um desses eventos envolve o fim a essa história do líder da organização, onde você aparece no momento exato onde Giovanni está escutando seus executivos o chamando pelo rádio, e você o batalha para impedir que ele tente retornar ao poder, finalmente deixando a gente saber exatamente a sua resposta ao chamado, que não o que eles ignorou, mas sim
que eles foram interrompidos por você também. E que também em um outro momento do tempo, já que esse evento em si envolvia o Celebi levando pra passear pela timeline, também é revelado a você que o líder da máfia era esse tempo inteiro o pai sumido do seu rival, Silver. Ou bobão se aqui você também colocou o nome dele engraçadinho, já que nessa época você podia nomear o seu rival. Um outro lendário que também faz parte da sua viagem é Suicune, diretamente da história de Pokémon Crystal. Os jogos reaproveitam a história do Elsine, que é um pesquisador que há 10 anos procura o Pokémon Vento do Norte, e que ao longo da sua jornada durante esse jogo, você vai encontrando ele várias vezes enquanto ele persegue o lendário. Assim como Gold e Silver, em Crystal você pode encontrar o lendário assim que conseguir a 7ª insígnia e derrotar a equipe Rocket, mas nesses remakes você só consegue finalizar essa história depois de zerar a primeira parte do jogo, porque sim, os jogos adicionam a parte dos jogos originais onde você podia voltar à região de Kanto e visitar ela depois de 2 anos dos acontecidos de Red, Green ou Blue. Isso já era de se esperar, já que é um remake, nos originais também era assim. Mas, diferentemente, o que não era de se esperar era o upgrade que aconteceria em certas partes do jogo. Por exemplo, em Olivine City, mais especificamente na Rota 40, onde originalmente era a primeira Battle Tower da história de Pokémon, agora aqui virou a Batalha da Fronteira, o conjunto de prédios e departamentos de batalha que já entra no próximo assunto. Os remakes também adicionaram coisas completamente novas, a Batalha da Fronteira sendo uma delas. Se você quiser saber mais sobre elas em específico, explicando todos os detalhes sobre ela, tem esse pequeno vídeo aqui. Mas de uma forma bem resumida, é um conjunto de diferentes desafios que servem como um ginásio, mas que diferentemente são extremamente difíceis, com regras completamente específicas. E por essa mudança de geração, teve uma enorme necessidade de se mudar coisas. Tem que lembrar que esses jogos, por mais que se passem em Johto, são jogos da 4ª geração, o que quer dizer um conjunto de coisas diferentes. Para vocês terem ideia, a quantidade de golpes de 99 pra cá quase que dobrou, sem contar que agora o sistema de batalha foi completamente revisado, desde os originais, IVs, estatísticas e o sistema de golpes físico e especial foram implementados, além de habilidades, dando uma redimensionalização enorme nas batalhas de lá pra cá. Mas não só isso, uma outra coisa também foi atualizada, uma mudança própria de Gold e Silver para Crystal, onde agora você também pode jogar com um personagem feminino, que é importante para a representatividade. Os jogos não só te dão essa opção, mas também incluem o outro personagem do sexo oposto na história, dando uma leve importância e uma dimensão de amizade com as outras pessoas que você conhece que também jogaram os jogos, já que você pode vê-los representados nesses rivais amigáveis que você tem. Com o passar do tempo, vários Pokémon ganharam evoluções novas, principalmente em Johto. Togetic, Piloswine, Yama, Murkrow, Sneasel, para mencionar só alguns. E para não ter que remover alguns deles, a Dex desse jogo foi atualizada, contando agora com todos eles disponíveis desde o começo, já que, por exemplo, Yama evolui assim que ganha o golpe Ancient Power no level 33. Os jogos então te dão essa liberdade de poder usá-los sem um problema, com o Pokémon evoluindo, aumentando a Dex. Uma outra adição é que aqui a Safari Zone agora existe. Em Gold, Silver e Crystal nem a Safari Zone de Kanto existia, e essa parte da gameplay tinha ficado de fora. Os jogos aqui adaptaram ela a existir numa área completamente nova, atrás da cidade de Cianwood, e a antiga Safari Zone de Kanto virou o Pau Park, que é um lugar da 4ª geração que é usado para trazer Pokémon de Game Boy pro DS. Vale mencionar também que essa Safari Zone é o lugar com mais Pokémon diferentes que pode ser encontrado em uma rota na história de Pokémon como um todo. Ela foi completamente renovada. Aqui, ao invés do padrão de entrar em um lugar com Pokémon selvagem raro, você na realidade monta a sua própria Safari Zone. São ao todo 10 áreas únicas diferentes para você escolher, onde você pode colocar uma combinação com só 6. Desse jeito, criando quase 3 milhões de opções diferentes de combinação, sem contar os itens que você pode colocar em cada uma dessas áreas desses ambientes. E isso em si traz mais oportunidades de Pokémon diferentes e especiais aparecerem, além de que, dependendo do horário que você entra também muda, da posição que ela está em relação a outras áreas. Isso tudo decide que Pokémon diferentes podem aparecer. Como eu disse, são muitas variáveis. Então dá pra ver que, todo canto desse jogo é aproveitado. Já que o jogo veio para DS, a segunda tela também é aproveitada fora de batalha, servindo sempre como menu de start, e te dando a possibilidade de ter 2 itens registrados com um botão próprio. Também foi feito um botão para ligar e desligar o correio automático, ajudando o botão B a não ter que trabalhar 24 horas por dia.
Mas nem tudo é completamente utilizado e conhecido. Por exemplo, você pode tirar fotos, e se você jogou esse jogo, com certeza você já tirou uma foto sem querer enquanto você estava jogando. Outra coisa é o Pokéathlon, uma das coisas mais desnecessárias, já que não tem muita finalidade, mas que é incrível. É impressionante o nível de detalhes colocado nessa parte pouco explorada dos jogos. Essa área serve apenas como diversão. E conhecendo a comunidade Pokémon, a gente sabe que ninguém joga os jogos para se divertir. Por isso, essas partes incríveis acabam sendo completamente ignoradas. Essa mistura de Pokémon com Decathlon tem no total 10 eventos diferentes, que servem como uma Olimpíada Pokémon. Você e outros 3 competidores formam equipes com 3 Pokémon cada, e participam da competição, assim como em contests. Elas também têm as suas próprias estatísticas: Speed, Power, Skill, Stamina e Jump. Essas estatísticas funcionam assim como as outras, onde são afetadas diretamente pela sua Nature, mas que aqui no caso podem ser boostadas usando o suco de Apricorns. Além de que cada modalidade usa estatísticas diferentes, o que ajuda muito na variedade da sua diversão. Por exemplo, Sunkern e Ditto são 2 Pokémon muito meta, eles são incríveis já que eles têm a capacidade de maximizar os seus stats, e também são facilmente encontráveis, enquanto, por exemplo, Diglett e Dugtrio apresentam um nível de desafio muito maior, já que eles são incapazes de pular no jogo, e deixam algumas dessas competições quase impossíveis, ou extremamente engraçadas. Essa é sem dúvida uma das features mais da hora do jogo, mas que é pouquíssimo aproveitado e conhecido, um padrão dos jogos de Pokémon. E quanto mais vitórias em requisitos diferentes dessa área você tem, você ganha acesso a novas salas aqui dentro, onde eles mostram seus troféus e gravam as suas conquistas com a sua equipe. A gente falou de uma das funcionalidades das Apricorns aqui, mas vai também mencionar uma das mais comumente usadas, já que nessa região é a primeira onde Apricorns podem ser usados para fabricar Pokébolas especiais, dando origem a várias favoritas da comunidade, como a Heavy Ball, Moon Ball e Fastball. Comparativamente aos originais, a HGSS facilitou muito adquirir essas sementes, já que agora cada árvore tem a sua própria Apricorn, e que também tem um ciclo fixo de renascer uma a cada árvore por dia, dando você a possibilidade de farmar tudo e ter várias delas, usando elas para capturar o mundo Pokémon. Uma coisa que tem um ciclo um pouco diferente são os contests de captura de inseto, que só abrem às terças, quintas e sábados. Participando dele, o treinador deve capturar o melhor Pokémon inseto que encontrar com um 20 Sports Ball. E se todas elas forem usadas, o treinador apagar, sair do parque, desistir ou então passar em 20 minutos, a competição acaba. Como Gold, Silver e Crystal foram jogos que introduziram o passar do tempo real dentro dos jogos, com o ciclo de dia e noite, esse é o tipo de coisa que o jogo mais queria demonstrar, tempo, e por isso esse aproveitamento todo com a temporização, que também acaba sendo a principal forma de como tudo funciona, principalmente o Pokégear, e os líderes de ginásio também. O Pokégear é o sistema de telefone dessa geração, e isso funciona até de forma bem literal, já que você tem funções básicas de um smartphone dele, um mapa com um sistema de notificação, onde você pode ver se alguém naquela rota te ligou para uma batalha, porque sim, ele também funciona para fazer ligação. Vale lembrar que esse jogo é de 2009, onde as pessoas ainda ligavam umas para as outras, e é onde todo treinador que você adiciona agora pode te chamar para uma revanche. Isso inclui até mesmo os líderes de ginásio. Cada um deles tem um pré-requisito para isso, mas depois de zerar os jogos, você pode até encontrar eles em um horário específico e em um lugar específico no mundo Pokémon para poder então conseguir adicioná-los ou então falar com eles. O que simplesmente deixa a região completamente mais viva. Cada um deles tem o seu próprio tempo livre e as suas próprias funções a seguir. E para batalhar eles, mais um local foi reaproveitado. O ginásio que não é ginásio. O dojo de luta de Saffron virou um ponto exatamente para isso, onde estão todos os líderes de ginásio, todos com times completamente novos, onde a maioria tem Pokémon de outras regiões. Entre o level 50 e 62, exceto o Green, que como ex-campeão, tem um time ainda mais forte entre 67 e 72, tendo uma batalha e uma revanche e um jeito de você explorar o seu post-game. Falando desses líderes, também vai mencionar que vários dos ginásios em si foram renovados e mudaram para aproveitar melhor os visuais do DS, já que é bem diferente do Game Boy Color. Em Johto, o ginásio de Azalea, Cyanwood, Blackthorn são alguns que se destacam muito, aproveitando tanto das cores quanto do 3D. Enquanto em Kanto também aconteceram algumas mudanças, Cerulean, Cinnabar, Celadon são alguns que são enormes exemplos de mudanças visuais. Mas, voltando ao Pokégear, uma das coisas mais marcantes e impressionantes são as estações de rádio, elas que têm uma enorme variedade de programação para você escutar. E sim, dá para ouvir rádios diferentes sobre vários assuntos, mas os principais são o Pokémon Talk do Professor Oak, que ele avisa sobre Swarms na região, além de Hoenn ou Sinnoh-Sounds. Todos têm funções de liberar Pokémon de outra região, fazendo aparecer Pokémon selvagens novos aqui em Johto. Os Sounds de região
se eles são colocados para trocar em algumas rotas específicas, te permitem encontrar Pokémon de Hoenn ou Sinnoh, enquanto o Pokémon Talk do Professor Oak libera um evento chamado Swarms. Basicamente, o programa te avisa quando alguns Pokémon invadiram uma certa rota. Essa forma era meio limitadora, já que só podiam ser usadas 2 vezes por semana e 1 vez por dia em cada caso, mas que no final são maneiras funcionais. O rádio dava vida à região, trazendo vários Pokémon que não eram encontrados aqui previamente, com um total de 16 rádios diferentes com suas diversas funcionalidades e historinhas, cada uma delas fazendo uma coisa diferente que não necessariamente tem algo a ver com uma funcionalidade muito grande. O jogo também tem itens especiais e bem específicos, ainda no papo de som. O Game Boy Sounds, um item que te permite jogar o jogo ouvindo as músicas originais do Game Boy, além de Berry Pots, que como nessa geração já existiam as berries, mas em Johto não tinha lugar para isso, é um item que serve para você conseguir plantar elas nessa geração. O jogo tenta se adaptar às mudanças e com isso faz esse tipo de adaptação. Inclusive, com isso vale mencionar uma das adaptações mais importantes e que mais marcaram essa geração. Nós já comentamos aqui nessa série de retrospectivas que os jogos se agrupam por gerações e não por regiões. Então, como estamos na 4ª geração, o número de lendários ainda não eram os exorbitantes 82 lendários e míticos que nós temos hoje. Então, cada um dos capturáveis recebeu um local especial na região. Vamos comentar sobre todos. Lugia e Ho-Oh durante a história principal nos seus jogos, mas que depois de zerado e visitado Pilter, você pode conseguir o item necessário para capturar o outro. Suicune segue a história de Crystal, mas uma versão mais estendida, sendo encontrável em Cerulean, enquanto os outros 2 cães estão passeando pela região. O trio dos pássaros de canto estão bem próximos do lugar original, só um Moltres que foi parar no Monte Silver. Mewtwo, diferentemente dos jogos originais, nessa geração é capturável e fica na Cerulean Cave. O trio Titãs do Clima são todos acessados numa área nova criada especialmente para eles. Latios e Latias têm o mesmo esquema dos cães lendários, mas dependendo do seu jogo, enquanto o outro só é encontrado via um evento especial, que aí entra em outro detalhe importantíssimo, além de Arceus. Um dos Pokémon impossíveis de ser capturados até 2022. Ele tem o seu próprio evento especial aqui. Existe entre Johto e Sinnoh ruínas importantíssimas para a lore e história do mundo Pokémon como um todo. Ruínas essas que te possibilitam conseguir um dos 3 Pokémon lendários de Sinnoh, Dialga, Palkia ou Giratina. E isso aqui é um dos fortes do jogo. Alguns dos seus eventos têm uma parte interessante. Ok, aí tem alguns que são sem graças, como o evento do Manaphy de Irate 1000, onde você só ganha um Pokémon, mas tem alguns marcantes. Esse evento do Arceus é um dos eventos mais importantes e mais incríveis de Pokémon até hoje, onde você assiste a criação diante dos seus olhos. Mas ele não é o único. O evento do Pidgeot, onde você só ganha um Pidgeot, mas que é um Pokémon exclusivo desse jogo, sendo impossível de ser transferido para os outros jogos. Além do evento do Celebi, aquele que a gente comentou no começo, o evento que finalmente tira qualquer dúvida sobre a história do Giovanni e o fim da equipe Rocket. Um dos meus problemas é que a maioria desses eventos nunca foi e nem nunca será experienciado pela comunidade. Eles foram eventos exclusivos que aconteceram em eventos locais pelo mundo, limitando o acesso a eles, deixando impossível de serem vistos. Mas hoje em dia, pelo menos, o acesso à informação ajuda bastante, com muita gente podendo ao menos assisti-lo pelo YouTube. Por isso, vale também informar que esse foi o último jogo com Game Corner. A versão japonesa tinha um, mas a versão coreana, que é a que serviu então de base para o resto do mundo usar, só tinha um deles, o Voltorb Flip, que não se encaixaria em jogo de azar. Basicamente, uma lei na Europa só permite ter jogos de azar em jogos que se consideram mais 18. E como o Pokémon não ia simplesmente dizer que era mais 18 só para ter um minigame que 2 pessoas jogam, eles preferiram remover todos os jogos do Game Corner. Falando em minigame, um outro deles, dessa vez externo, é o Pokewalker, um híbrido de Tamagotchi com pedômetro, que se conecta aos jogos via infravermelho. Ele conta todos os passos que você dá enquanto anda com ele, isso no mundo real. Inclusive, uma pesquisa feita pelo Han Foster, de uma faculdade nos Estados Unidos, em Iowa, comparou o Pokewalker aos pedômetros profissionais que existem e descobriu que ele é simplesmente o melhor pedômetro que existe no mercado. E para que ele serve no final? Bom, você consegue levar um Pokémon seu para passear, além de ganhar um dinheiro especial chamado Watts, que a gente até revê esse mesmo dinheiro ser utilizado em Sword and Shield, além de também conseguir itens e capturar Pokémon enquanto você está passeando, quase uma versão de Pokémon GO.
Inclusive também vale mencionar que alguns Pokémon que originalmente você não encontraria tão cedo na sua aventura por Johto são capturáveis por aqui. Por exemplo, Murkrow, que só seria encontrável em Kanto. Os cálculos para encontrar Pokémon e itens são bem complicados para um vídeo desse, que é um vídeo que quer só fazer uma retrospectiva para relembrar as coisas. Mas entenda que quanto mais andar, mais chance você tem de encontrar essas coisas. E o Pokéwalker é a principal conexão com a feature do Pokémon te seguindo. O principal motivo, afinal o Pokéwalker é um remake de uma coisa que já tinha acontecido, Pokémon Pikachu 2 GS. Basicamente a mesma coisa, mas só usando o Pikachu. Esse que foi criado por causa de Pokémon Yellow, para representar o Pikachu que te seguia. Literalmente a mesma coisa, mas para um outro jogo. O Pokéwalker é só essa referência, e por isso nenhum outro jogo até então tinha Pokémon te seguindo. Aproveitando o momento onde a gente falou de Pokémon Yellow, vale mencionar uma coisa sobre a primeira geração, a primeira região e o primeiro de todos, o primeiro personagem. Nessa região é onde você tem a primeira boss battle da história de Pokémon. Não necessariamente obrigatória, nem que faça parte da história principal, mas que é um marco de como esses dois universos se conectam. Como nos primeiros jogos você obrigatoriamente jogava a história de Red e suas aventuras em Kanto, todo mundo tem uma conexão maior com ele como um personagem único, e conseguir ver nele um treinador realizado, aposentado no topo de uma das montanhas mais altas da região, pronto para batalhar, é muito da hora. Inclusive, vale mencionar, em questão de Gold, Silver e Crystal, isso com certeza a localização dele não faz sentido. Mas quando você pensa em Heart Gold e Soul Silver e a possibilidade de se fazer uma mudança da ideia original, mas que se encaixa agora com novas informações da quarta geração, a escolha desse lugar faz muito mais sentido. O topo do Mount Silver está muito próximo das Sinnoh Ruins. Eu não tô falando nada, mas assim como o Red, às vezes a gente nem precisa falar. Vale mencionar que até hoje, os jogos venderam mais de 12 milhões de cópias, sendo o 12º jogo mais vendido da história de Pokémon. Então, resumidamente, quais são os pontos positivos e negativos para mim? Negativamente falando, esses jogos são uma cópia de Gold e Silver. Os jogos originais têm uma péssima organização e estrutura. A possibilidade de você escolher o caminho em alguns lugares deixa tudo completamente desbalanceado. Depois do Morty, você tem grande parte da região aberta, mesmo que não tendo acesso ao ginásio, a rota para Mahogany, chegando em Olivine e até indo para Cianwood, tudo isso é livre. Ao mesmo tempo que essa capacidade de escolha é algo interessante, ela atrapalha pelo level dos treinadores não serem balanceados, já que você pode ir para qualquer lugar a qualquer momento. E isso se intensifica na liga, onde o treinador mais forte é level 36, o seu rival para no 38, mas a liga em si começa no 40 e termina no 50, deixando muito para trás, já que a quantidade de XP que você ganha por batalha selvagem é baixíssima. Eu sou o tipo de pessoa que não pula nenhuma batalha, e ainda assim, ter que pausar para grindear por horas é extremamente chato e atrapalha o fluxo de uma gameplay. Outra coisa também que atrapalha o jogo é ser idêntico o tempo todo. Eu não tô falando dele ser idêntico a Gold, Silver e Crystal, eu tô falando que toda a rota é exatamente igual à outra. E o lugar mais bonito de todo o jogo é só um pedaço do caminho até o Ho-Oh. O desperdício desse visual não ter sido usado, por exemplo, em volta da cidade de Critique, é triste. As outras partes do jogo se tornam sem graça por isso. Cada rota é só uma coisa idêntica à outra, idêntica àquela terceira, com cercas no caminho e é só isso de diferente, nada memorável. O lugar mais memorável de Johto é a Caverna de Gelo, porque é a única onde você não anda pelos mesmos 3 tilesets que tem no jogo todo. E falando em repetição, o jogo tem a variedade de Pokémon mais sem graça que Kanto. Você vê os mesmos Pokémon o tempo todo, sendo que teoricamente a essa altura eles têm mais variedade que o jogo anterior. A Pokédex só aumentou. Além de que também tem Pokémon que você nem vê, mesmo sendo de Johto. Sneasel, Houndour, Murkrow são alguns exemplos, mas isso não é um problema do remake e sim dos jogos originais, então é algo que é relevável. Mas que ao mesmo tempo, ser fiel a esse nível pode ser visto como algo ruim. Enquanto o lado positivo, o jogo é divertidíssimo. Você tem várias opções de onde ir e cada canto tem o seu charme temático.
O jogo te recompensa bem por explorar e você vê o seu Pokémon junto de você e te dá até um laço maior com ele. Você não sente que tá vivendo essa aventura todo sozinho e talvez por isso faça toda a diferença. Você sente que cada momento, cada descoberta está sendo feita junto desse seu Pokémon. E isso é extremamente fofo. Uma outra coisa linda são os detalhes. Cada área especial tem o seu próprio cartão de entrada. Por exemplo, o National Park, que tem uma preview para amanhã com PJ, de dia com Sunkern, que aparece também no de tarde, enquanto de noite, Hoot Hoot, dando a você esse sentimento do tempo passar. Ambientação, e uma das principais coisas que faz isso é a música, e que funciona de um jeito hipnotizante. As luzes se acendem em certos lugares, e isso te dá um sentimento real de você estar ali, uma maior imersão. E essa é a palavra-chave aqui. Para uma pessoa mais nova, é mais fácil você imergir em um jogo que se atenta a detalhes, e esse é o forte de Pokémon. Os detalhes que chamam a atenção e te fazem sentir parte daquele universo. A nostalgia se banca nisso, em você relembrar os bons sentimentos que você sentiu jogando aquilo, de novo e de novo, e que por isso o jogo funciona tão bem. Além de os jogos terem um dos melhores créditos.